Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, onde o amor é palavra. E hoje eu tenho uma grande história para contar para vocês, uma história maravilhosa. Creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele. Foi um grande líder, uma pessoa excepcional. Foi um dos personagens mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento, Ele foi um divisor de águas na história da Bíblia. E por ele ser o profeta mais importante da Bíblia, um dos principais, é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem dessa história. Mas antes eu peço que vocês deixem aí o like de vocês, se inscrevam no canal, caso vocês ainda não são inscritos, e compartilhem com alguém, porque essa história é muito linda. É um pouco longa, mas é uma história que vocês vão gostar. Então, vamos lá? Então, olha, Moisés, é a história de Moisés. Moisés foi um dos personagens, como eu falei, um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada, Foi um divisor de águas. Ele foi tão importante, ele foi um profeta assim, dos mais considerados, porque até entre os muçulmanos ele foi muito respeitado. Membro da tribo de Levi, Ele foi autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que o Pentateuco quer dizer sobre a luz do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu então numa época em que Deus o chamou ele para conduzir o povo hebreu, É um povo que estava sofrendo muita opressão lá na terra do Egito, Então Deus chamou Moisés para que ele pudesse então conduzir esse povo até a terra de Canaã, que era a terra prometida, Então Moisés, ele pode ser apontado também como um grande legislador, porque ele criou, as leis da época, através Deus o ajudou ele a criar as leis, para que o povo pudesse ser conduzido de uma forma melhor, ser administrado, E ele também pode ser considerado um grande gênio militar, Que ele foi um homem muito valente, ele foi um líder muito valente, foi um líder que ele abriu mão, da sua vida de príncipe, para poder cumprir a missão que Deus o concedeu, Então Moisés, ele é uma história assim muito gratificante de ouvir, porque este homem foi um homem que teve um grande destaque, foi um homem muito obediente a Deus, E Moisés também, ele assim ele foi um grande líder, que ele tirou o povo da servidão, Tirou o povo que estava sendo humilhado, um povo que estava no cativeiro. Ele tirou cerca de 2,5 milhões de pessoas, E conduziu esse pessoal com toda a organização e um sistema de jurisprudência. Então, Moisés foi um grande líder, Um grande líder, um grande gênio militar, como diz aqui na Bíblia. Então vamos começar aqui, vou falar um pouquinho mais rápido para ver se a gente consegue falar até o final, Que são muitas coisas que tem para falar de Moisés. Então a história de Moisés, ela começa a partir do livro de Êxodo, Ela está no segundo livro de Êxodo, Moisés, que escreveu o Êxodo, Então ele mesmo conta a sua história. Moisés, ele fez os 5 primeiros livros, como eu disse, que é o Pentateuco, e a história dele começa então após a morte de José do Egito, E se vocês ainda não viram a história de José do Egito, eu já contei essa história, siga aí no meu canal, Cláudia Souza, o amor é palavra, que vocês vão poder assistir essa história que eu conto para vocês. Então, a história de Moisés, ela começa neste contexto, onde após a morte de José do Egito, os seus irmãos, José do Egito e seus irmãos, todos os filhos de Israel deixavam as suas descendências, que frutificaram e se multiplicaram. Então, foi numa época que
esse povo que estava lá, né, que era um comando de José do Egito, eles estavam se multiplicando muito, né? Tava um povo que estava crescendo, estava se fortalecendo, né? Estava fortalecendo o Egito. Então, é um povo que estava se multiplicando muito mais do que o povo do Egito. Então, assim, o que acontece? Morreu o faraó, né? Que era o amigo de José do Egito. Que, não sei se vocês lembram, depois vocês vão olhar na história, esse faraó que era amigo do José do Egito, ele ajudou José do Egito a virar um governador do Egito, né? Mas hoje a história é de Moisés, né? Então, quando esse faraó, que era amigo de José, morre, aí levanta-se um outro faraó. Só que esse faraó era um faraó assim mais difícil, né? Era uma pessoa mais difícil, né? Então, o que acontece? Este faraó que se levantou, ele não foi capaz de lembrar das bondades que o José do Egito deixou. Então, ele foi um faraó ingrato, né? Foi um faraó ingrato que estava conduzindo aquelas pessoas, né? Aqueles hebreus, né? Que eram da descendência de José, numa grande opressão. Então, o povo estava sendo assim um povo muito oprimido, né? Porque eles estavam crescendo, e esse faraó foi ficando com medo, né, do povo tomar conta, né? Então ele começou a achar com que esse povo estava se tornando inimigo deles, né? Então o que ele fez? Ele começou a afligir esse povo muito, começou assim a aumentar os trabalhos dessas pessoas, fazendo muitas opressões, né? Dando muito trabalho, escravizando mesmo este povo, a ponto assim do povo carregar muitas cargas pesadas, fazendo o povo assim, sentir muito cansado, né? Muito opresso. Então, o povo estava assim não dando conta mais do que estava acontecendo, estava sendo sufocado, né? Estava sendo um povo submetido a trabalhos escravos, né? Então, só que quanto mais ele oprimia este povo, mais o povo crescia, né? Ele dava muito trabalho, estava oprimindo o povo porque o povo não procriasse, né? Só que Deus é um Deus que ele sempre abençoou o povo dele, né? Então, quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia em todos os sentidos, né? E então foi nesse contexto aí que vai acontecer a história de Moisés, né? Quando esse povo estava sendo muito oprimido. Aí, o que aconteceu? Faraó então começou a escutar, né, os conselheiros dele que estavam falando que ele deveria ter cuidado porque o povo estava crescendo demais e poderia até tomar conta do reino. E aí ele teve uma péssima ideia, né? Esse faraó. Aí ele mandou chamar as parteiras hebreias, né? Duas parteiras hebreias que chamavam Sifrá e a outra Puá, e manda que elas matassem todos os bebês que fossem nascer homens, todos os bebês homens que viessem a nascer. Só que essas parteiras que ele mandou chamar, elas eram hebreias. E assim, só que naquela época, né, quando o rei ordenava um mandato, a pessoa ela tinha que cumprir, porque senão ele mandava matar. Então, o que acontece? Essas duas mulheres, elas temiam a Deus, né? Elas temiam muito a Deus, então elas não quiseram fazer essa maldade contra as hebreias. Então, o que aconteceu? Elas não estavam obedecendo o rei, né? E quando o rei foi querer saber, né? As hebreias chamaram as duas e falaram, mas por que não está nascendo homem mais? O que está acontecendo? Porque elas não quiseram matar os filhos, os menininhos das hebreias, porque, como disse, elas temiam a Deus. E aí elas falaram para Faraó que não é que elas não queriam matar, não é porque elas não queriam obedecer. O problema é que quando elas iam para fazer os partos das hebreias,
as hebreias, elas falaram, as hebreias elas são diferentes das egípcias. Por quê? Porque elas, quando elas chegavam para fazer os partos, as egípcias, as hebreias já tinham feito os partos sozinhas, entendeu? E assim, elas falaram com o rei e ele ficou muito irritado, né? Aqui, quer dizer, não. Elas eram muito, elas falaram para o faraó, elas são muito mais fortes do que as egípcias. E assim o rei do Egito, faraó, ficou muito irritado e teve outra péssima ideia. E a outra péssima ideia dele foi jogar todos os bebês no Rio Nilo. Todos os bebês meninos, né? E assim ele mandou a tropa dele ir atrás de todos os meninos pequenos, acho que abaixo de 2 anos, e que jogassem no Rio Nilo. E assim começaram aquela matança, né? Aquela tragédia, onde que foi uma época que foi uma tristeza entre o povo hebreu, né? Foi essa época. Só que aí, como Deus é maravilhoso, já sabia que ele ia proteger esse líder, né, esse grande líder que foi Moisés. Foi exatamente nesse período triste, nessa confusão, que Moisés tinha nascido. E Moisés nasceu neste período. Só que o que acontece? Os pais dele conseguiram guardar Moisés por 3 meses. Então aqui, ó, Moisés era filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi. Sabendo da loucura do rei, Joquebede esconde Moisés por 3 meses. Quando não mais podia escondê-lo, ela fez um cesto de junco e betume e colocou nele Moisés às margens do rio Nilo. Mantendo então dentro do cestinho, e ela chamou a sua filha, né, que era Miriam, irmã de Moisés, e pediu para que ela observasse, né, o cestinho no rio Nilo até onde ela não mais pudesse ver. E assim a Miriam foi seguindo o cestinho, e Deus é tão maravilhoso que o que acontece? A filha de Faraó, né, ela estava se banhando no rio Nilo com as suas empregadas, né? E estava se banhando, e aí o que aconteceu? Olha, vendo ela um cesto, pede que as suas servas o pegassem. Então ela estava se banhando e ela viu um cestinho vindo. E nisso a irmãzinha de Moisés se escondeu. E aí ela viu um chorinho do menino e mandou as mulheres pegar aquele cesto, né? As suas servas. E assim elas os resgatou, e quando ela viu que aquele menino que estava lá dentro era um menino muito formoso, muito bonito, ela logo percebeu que ele era um hebreu, né? Mas ela achou aquilo assim, como se Deus tivesse mandado para ela aquele filho. Então ela quis ficar com aquele filhinho para ela. E aí a filha a irmã de Moisés, a Miriam, ela era pequenininha, né? Porque ela tinha aproximadamente uns 12 anos. Aí ela chegou perto da princesa, né? E perguntou para ela, né? Se ela queria que ela buscasse uma ama de leite para aquele menino, visto que a princesa não estava amamentando, né? Então a princesa disse que sim, que ela queria, que ela podia buscar uma ama de leite para cuidar do Moisés. E assim ela fez, né? Então o que a menina fez? Ela não identificou que ela era irmã de Moisés. E Deus é maravilhoso. Olha o que aconteceu. Ela vai e chama a Joquebede, a mãe de Moisés, como se fosse uma parteira normal, para poder amamentar Moisés, para cuidar dele, para a filha de Faraó. E aí, o que acontece? Joquebede, então, vai até a filha de Faraó, que pede a própria mãe, sem saber que era a mãe dela, né, para poder cuidar
para poder cuidar. E chegando lá, o que aconteceu? Quando ela chegou, a mãe de Moisés falou que conseguiria amamentar ele numa boa para ela. E assim a filha de Faraó pediu a Joquebede para que criasse Moisés até certa idade e que ainda pagaria a ela um salário, né? Que não faltaria nada para ela, nem comida, nada, e ainda daria um salário. Olha que Deus maravilhoso, né? Além dela não perder o filho dela no momento que Faraó estava mandando matar todos os bebês, homens, ela ainda consegue deixar o seu filho vivo, ainda ia conseguir criar o seu filho sob os cuidados da filha de Faraó, sem eles saberem, né? E assim ela pôde criar Moisés naquela primeira idade, até ele desmamar, né? E poder ficar com a rainha, com a princesa. Então, continuando aqui, olha. De fato, a mãe de Moisés, pedindo a ela que amamentasse e criasse até certa idade, que pagaria um salário. E assim, com a vontade de Deus, a mãe biológica de Moisés o cria depois, quando ele já grande, entregava-o para a filha de Faraó, o qual o adotou e colocou o nome de Moisés. Moisés, ela colocou o nome dele de Moisés porque o significado seria porque das águas o tirou, buscando assim um nobre, educando ele então no seu nobre palácio. E assim passaram-se os anos e Moisés foi convivendo ali naquele palácio, né, de Faraó, e aprendeu de todas aquelas coisas de todos aqueles ensinamentos deles, né, e foi crescendo. E passaram-se alguns anos, Moisés passa a ver os seus irmãos hebreus perecerem. Então, o que acontece? Nessa época, Moisés já estava adulto, aproximadamente com uns 40 anos. Né? E aí ele vai fazer um passeio lá, né, entre os hebreus, nos trabalhos, porque Moisés era como se fosse um arquiteto. Foi ver lá o pessoal trabalhando e aí ele viu um dos seus irmãos de sangue, de conterrâneos. Até então Moisés não sabia, né, da identidade dele real. Ele achava que ele era um egípcio mesmo. E que ele era um egípcio, não, que ele era um filho da princesa, né, neto de Faraó. E ele não sabia que ele era um hebreu descendente. E aí quando ele viu um hebreu sendo castigado, né, viu a opressão dos irmãos dele hebreus, ele foi muito entristado com aquilo. Ele estava muito chateado vendo aquelas pessoas sendo opressas. Isso já era o coração dele de hebreu, né? Vendo aquelas maldades. E aí, no pleno dia, o que acontece aqui? Quando ele vê que aqueles homens estavam sendo submetidos a trabalhos escravos e maltratados pelo feitor egípcio, então certo dia ele vai e mata o feitor. Matou o feitor egípcio. Então Moisés assassinou aquele feitor egípcio porque ele estava vendo ele oprimindo muito o povo hebreu. Só que aí ele, para evitar, né, que ele ia ser culpado por Faraó, porque não podia matar nenhum egípcio. E aí ele, para evitar ser declarado por Faraó, o que ele fez? Ele pega e fugiu. Ficou com medo, né, da punição de Faraó e ele foge, chegando então à terra de Midian. Então ele saiu fugindo pelo Egito até chegar numa terra chamada Midian, onde ele conheceu a família de Jetro, que passou a ser o seu sogro, né, Jetro, ele era um sacerdote da região, ele tinha 7 filhas e ele deu então a sua filha mais velha para casar com Moisés. O seu nome era Zípora, uma mulher que lhe deu 2 filhos. Então Moisés teve 2 filhos com ela. Um se chamava Gerson, que significava peregrino,
e o outro Eliezer, que significava, o outro era Eliezer. O Deus de meu pai foi a minha ajuda. Esse que naquela época, todos os nomes, eles tinham significado, né? Então, esses foram nomes que Moisés deu aos seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então, até então, Moisés ainda não sabia que ele tinha uma missão a cumprir na terra, que ele tinha uma missão a cumprir por Deus. E ele estava lá naquela terra estranha, né? Então, o que aconteceu? Agora sim começa a missão de Moisés. Vocês vão ver, essa passagem está em Êxodo 3:2. Começa assim: e apacentava as ovelhas, Moisés estava de pé ao monte Horebe, que é hoje o monte Sinai. E o anjo do Senhor falou com Moisés numa chama de fogo em que estava no meio de uma sarça. Sarça era uma planta espinhosa. Então ele viu uma sarça pegando fogo, né? Era muito comum uma sarça pegar fogo no deserto naquela época, porque era muito quente. Mas ela apagava, só que aquela sarça, ela não parava de queimar, ela não queimava, ela estava pegando fogo, mas ela não estava se consumindo. E aí Moisés achou aquilo engraçado, começou a chegar próximo daquela sarça para ver, né, o que estava acontecendo, porque a árvore não consumia. Então bradou uma grande voz do céu, que era a voz de Deus, e disse: Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Então a grande voz falou: não chegue para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é sagrado, é terra santa. E assim, e se revelou Moisés, né, que ele era Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus então se revelou a Moisés quem ele era, né? Que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus revela a Moisés o seu papel, então, como libertador do povo hebreu. Então Deus revela seu nome a Moisés e pede para ele falar em seu nome. E aí Moisés, né, pergunta para ele: mas como que eu vou falar o seu nome, né? E aí está lá em Êxodo 3:14, onde que Deus fala: você vai dizer que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Dizendo para Faraó que o eu sou o enviou para libertar o povo cativo do Egito. Então, essa foi o início, né? O início da missão de Moisés. Então, Deus envia este homem para poder libertar o povo. Só que quando ele chega lá para falar com o Faraó, né, que Deus o enviou para ele pudesse libertar o povo de Faraó, o Faraó não gostou da ideia, né? Não queria. Como assim? Como assim? Vou libertar meu povo, né? Deixar o povo ir embora. E então Moisés falou com ele. Ele falou: quem que você pensa que você é para libertar o povo e tal? E Moisés falou: olha, o eu sou me mandou para que enviasse para que você pudesse libertar o meu povo. Só que aí ele não quis libertar o povo, então o Senhor bradou do céu, ficou com ira, e o Senhor mandou as pragas, né? Que são as pragas do Egito. Então a primeira praga, né, que o Senhor mandou para o Egito, para que Faraó libertasse o seu povo, porque ele não queria, ele endureceu o coração e não queria libertar, foi transformando as águas do rio Nilo em sangue. Isso vocês vão encontrar em Êxodo 7:14 e 15. E aí todas as águas do Egito se transformaram em sangue. E aí foram uma grande matança no rio, né? Os peixes. E ainda assim não tinha água para eles beber, tudo era sangue. E mesmo assim o coração duro de Faraó não liberou o povo. E aí o Senhor manda a segunda praga. O Senhor mandou 10 pragas. Então a segunda praga foi a praga das rãs.
Então, várias rãs começaram a se espalharam por todo o Egito. Então, foi assim, horrível, né? Aquele monte de bicho, sapo para tudo quanto é lado. E aí, o faraó continuava com o seu coração duro e não quis libertar o povo. Isso foi em Êxodo 8, 1:15. E a terceira praga foi a praga dos piolhos. Então infestaram o Egito, a terra do Egito ficou infestada de piolhos, né? Todos os bichos, os animais, as pessoas, as mulheres, tanto é que elas raspavam a cabeça, tinha que ficar tudo careca, né? Porque o povo tudo cheio de piolho. E é tão interessante que Deus é tão maravilhoso que o seu povo, o povo hebreu, não tiveram nenhum piolho. E todas as mulheres hebreias eram as mulheres que tinham aqueles cabelos longos. As egípcias usavam perucas, né? Porque elas eram carecas, elas raspavam os cabelos. E com relação ao negócio do piolho, aí que teve que cortar mesmo os cabelos, né? E ainda assim, Faraó não deixou o povo ir. E aí, a quarta praga foi a praga do enxame de moscas. Então, infestaram moscas para tudo quanto é lado. Está lá em Êxodo 8, 20, 22, do 20 ao 32. E ainda assim, Faraó, com o coração duro, não deixou. E o Egito inteiro infestado de mosca. Depois, a quinta praga do Egito foi a dos rebanhos. Os rebanhos foram atingidos, né? Êxodo 9, 17. Êxodo 9, de 1 a 7. Todos os rebanhos começaram a ser atingidos. Teve uma peste, né? Foram morrendo, cheio de bichos, de peste, né? Que deram nos bichos. E muitos bichos foram perecendo. E aí, ainda assim, o Faraó não liberou o povo. A sexta praga foi a praga das úlceras. Infestaram o povo egípcio. Então, todo o povo estava cheio de úlceras, né? Tipo aquelas coisas horríveis que dava no corpo, né? Aquelas úlceras, aqueles brotos horríveis. Então, todo o povo perecendo, menos o povo hebreu. E ainda assim, Faraó não liberava o povo. E Deus estava ficando muito irado, porque tanta coisa ruim acontecendo, Moisés indo lá toda hora com Arão, né? Porque Moisés, ele foi com Arão. Arão estava sendo porta-voz de Moisés. Porque Moisés, ele tinha um problema na fala. Mas ele falava, só que ele não tinha eu acho que ele era um pouco gago. A Bíblia não fala ali exatamente o problema, mas Arão, o Senhor escolheu, né? Porque Moisés, ele ficou com medo de ir sozinho. Então Deus falou com ele que era para ele ir, mas que ele ia ajudar com ele, que ia mandar um irmão dele para ajudar ele, para ser o porta-voz dele. Eu até esqueci de falar isso. E ainda assim, né, voltando aqui, nós estávamos na sexta praga, passando para a sétima. Deus manda então a sétima praga, uma chuva de pedras de fogo, né, saraivas. A terra começou a cair do céu pedras de fogo. E aí, assim, quebrava os telhados, né, quebrava a agricultura. Então, assim, foi uma destruição de fogo para tudo quanto é lado. Mesmo assim, ele não liberou. A oitava praga foi o enxame de gafanhotos. Aí vieram os gafanhotos, está em Êxodo 10, do 21 até o 29. Aquela praga de gafanhotos, os gafanhotos comiam toda a agricultura. O povo estava perecendo mesmo. Estava todo mundo morrendo de medo, né, do Deus, porque o Egito, ele cria muito, era nos deuses dele, que eles tinham vários deuses, né? Eles não criam que Deus era um só, que o nosso Deus é um só. E então, eles faziam que tanto de orações para aqueles deuses dele e nada acontecia, né? E nenhum é mais forte do que Deus. Não era e nunca vai ser. Porque não existe outros deuses, né?
Deus então manda a 9ª praga, que foi a praga das trevas. Então foi uma escuridão geral. Todo o Egito ficou escuro. Acho que não sei se foi 3 dias, uma semana. Sei que foi uma trevas, né? Durante o dia era trevas, durante a noite tudo era trevas. E assim a terra ficou naquela escuridão. E aí Moisés vai lá de novo conversar com ele e ele não liberou o povo. E por fim, né, quando foi a última praga, Moisés, né, avisou para ele que seria uma praga pior de todas as pragas. Né, que ele tinha que tomar cuidado, que ele tinha que libertar o povo, deixar o povo embora. E ainda assim o coração dele duro não quis liberar o povo. Então Deus chama Moisés e Arão e fala para Moisés para que ele fizesse um sacrifício com os cordeiros e pegasse o sangue dos cordeiros e passasse nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte ia matar todos os primogênitos, né? E onde que tivesse a porta pintada com o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, que o Senhor, né, não ia deixar que o anjo da morte entrasse e matasse os primogênitos daquela casa. Então todo o povo hebreu respeitou, fizeram o sacrifício dos cordeiros e passaram nos umbrais das portas. E então foi a 10ª praga, a última praga foi a praga mais triste que houve, né? Diz que foi um choro tão enorme que ouvia-se à noite gritos das mulheres, né? Quando acordaram e viram os seus filhos mortos, né? Então foi... E Faraó tinha um filho, né? E o filho dele então amanheceu morto. E aí foi a maior tristeza que o Faraó teve na vida dele, né? Porque ele não precisava ter passado por tudo isso, mas endureceu o seu coração. Então o que aconteceu? Então finalmente ele libera o povo. Então Moisés consegue levar o povo, né? Levar o povo, tirar o povo do deserto e guiar o povo para rumo a Canaã. Então, quais foram os efeitos sobre Faraó das pragas? Como que ficou Faraó? Então, o coração dele se endureceu. Está lá em Êxodo 7:22. Ele pediu alívio, prometeu a libertar o seu povo, mas depois continuou com o coração duro. Estou falando do Faraó. Isso está em Êxodo 8:15. Terceira coisa que Faraó fez, ele negociou com Moisés. 8:28. Negociou, mas não respeitou. Mas depois ele endurece novamente o coração. 4. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9:12. Deus pode endurecer o coração de alguém? Pode. Deus pode. Quando Ele quer, Ele pode endurecer o nosso coração, né? Então, isso é uma outra história que eu vou contar depois. Faraó implorou por alívio. Está em Êxodo 9:27. Prometeu novamente libertar o povo e depois ele volta a palavra atrás. Está em Êxodo 9:35. No final das 10 pragas, Faraó informa que o povo poderia ir embora. Isso está em Êxodo 12 até o 31. Agora eu vou falar dos milagres que aconteceu com o povo no deserto, né? O que acontece? Moisés consegue abrir o Mar Vermelho, né? O povo passa por ali e todo o povo, ele consegue levar aqueles 2,5 milhões de pessoas. O Senhor abre o mar, eles passam o mar e no meio do mar o faraó, ele vai também com o povo, com a carruagem, tudo atrás. Ele arrepende então de ter libertado o povo e vai atrás. Aí o que acontece? Deus vai e vai fechando o mar e todos que estavam com seus carros, carruagem dos egípcios, morrem dentro do mar. E Deus consegue libertar o povo dele. Depois ele fecha o mar, depois que todo o povo hebreu passa. E aí, durante essa caminhada no deserto, o povo, juntamente com Moisés,
foi acontecendo vários milagres que o Senhor fez, porque o deserto ele é muito perigoso, né, durante a noite e também durante o dia. Então, o que Deus fez? O povo foi guiado por Deus no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia. Por quê? Porque o deserto era muito quente. Então, Deus é tão bondoso que Ele fez uma nuvem enorme sobre o povo. Então, onde que o povo caminhava, eles não eram atingidos pelo sol, porque a nuvem cobria o povo. E durante a noite, o Senhor mandou uma coluna enorme de fogo para iluminar, para esquentar o povo. Por quê? Porque o deserto, durante o dia, ele é muito quente. E durante a noite, ele é muito frio mesmo. Então, assim, a temperatura lá é muito desequilibrada. Então, durante a noite, Deus mandou a coluna de fogo, que também servia para aquecer o povo, servia para iluminar a noite e também para afastar, né, aqueles bichos que tinham nas areias, que eram os escorpiões, né, aqueles bichos de lugar assim, mais exótico. E outra coisa que Deus fez para o povo foi, Ele abriu o Mar Vermelho, né, está lá em Êxodo 14, 21. E também Deus transforma as águas amargas em águas doces. Porque quando chegou num lugar que o povo estava com muita sede, aí o povo chega num lugar onde que tinha umas águas para beber, só que a água estava amarga. E aí Moisés pede a Deus para poder abençoar aquelas águas e as águas se tornam sãs, né? E o povo pôde beber a água. Outro milagre que Deus fez neste deserto para o povo foi mandar o alimento do céu, que é o maná. Então, todos os dias o povo era alimentado pelo alimento que caía do céu. Está em Êxodo 16, 4. Também Deus depois fez um milagre de mandar, o povo começou a reclamar, querendo carne, querendo voltar para o Egito, porque uns falavam, começou a murmurar, falando que não tinha lá, que tinha carne, tinha isso, aquilo. E aí Deus vai, com pena daquele povo, mandou as cordonizes. Então Deus mandou um monte de cordonizes também do céu. Em Êxodo 16, 12, 13, vocês vão ver essa história. E depois Deus fez um outro milagre também, o povo estava andando e andando. E aí eles estavam com sede, e aí jorra a água da rocha, né? Moisés bate na rocha e a água jorra daquela rocha. O povo bebe daquela água. Foi no monte de Horebe, em Refidim. Está em Êxodo 17, 5, 6. Então Deus fala com Moisés no Monte Sinai também. Foi um outro milagre. Deus conversou com Moisés, onde que ele foi fazer as leis, né? Escrever as leis nas pedras, né? As leis do Senhor. Também Deus envia os 10 mandamentos, que foi lá nesse Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Hoje é o Monte Sinai. Foi onde que Deus falou com Moisés e lá ele escreveu na tábua os 10 mandamentos. Então, quais foram esses 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram, o primeiro foram, não terá outros deuses diante de mim, não fará imagens de esculturas, não adorarás nem darás culto a outros deuses. Esse foi o primeiro mandamento de Deus. O segundo foi, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não encurvarás a elas, ou seja, não poderá adorar nenhuma imagem de escultura. Terceiro mandamento. Quarto, não tomarás o nome do Deus em vão. Deus não pode estar falando o nome dele à toa toda hora. Então isso também Deus o recrimina, né? Foi um mandamento divino. Quinto mandamento de Deus, lembra-te do dia do sábado para santificar. Sexto mandamento, honrar seu pai e sua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Sétimo mandamento, não matarás. Oitavo, não adulterarás. Nono, não furtarás. E 10ª lei de Deus, não dirás falso testemunho,
não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem os animais, nem coisa alguma do teu próximo. Olha que coisa linda, né? Coisa linda são os 10 mandamentos da lei de Deus. E, finalizando então a história de Moisés, eu vou falar algumas características de Moisés. Porque uma delas, Moisés teve o privilégio de falar face a face com Deus, né? Coisa mais linda. O único homem que teve esse privilégio de falar, sim, bem face a face com Deus. Moisés foi um grande líder escolhido por Deus para salvar o povo hebreu das mãos do Egito, da escravidão do Egito. Outra, Moisés foi, antes de liderar o povo hebreu, ele foi adotado por uma princesa egípcia, quando foi encontrado no rio Nilo, visando a nobreza do palácio de Faraó, como príncipe egípcio, vivendo como príncipe egípcio por 40 anos. Então ele teve o privilégio de viver 40 anos como príncipe egípcio. Outra coisa, ele abandonou, né, todo esse palácio, toda essa beleza para poder ouvir o chamado de Deus, para poder obedecer o mandamento de Deus. Então Moisés era uma pessoa maravilhosa, né? Outra característica, após 40 anos, Moisés deixa toda a nobreza do palácio para viver uma nova vida como pastor de ovelhas num lugar no deserto de Midian. Outra característica de Moisés é que ele não sabia que ele era um hebreu, descendente da tribo de Levi, e que ele tinha um irmão que chamava Arão e uma irmã que chamava Miriam. Então ele viveu até 40 anos sem saber nada disso. Outra característica é que ele foi o autor, né, de 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Moisés foi o profeta mais importante da Bíblia, né? Sendo o divisor de águas da história da Bíblia Sagrada. Ele foi um grande líder que liderou um povo hebreu até a cidade de Canaã e que futuramente, né, se chamou Cidade da Terra Prometida, que manava leite e mel. Moisés também foi conduzido para o deserto juntamente com a ajuda de Deus, do seu irmão Arão, que falava por ele, pois Moisés era pesado de boca e de língua. Esse era o defeito dele. Pesado de boca e de língua. Está lá na Bíblia, gente. Então, essas foram as características de Moisés, né? Que ele foi um homem que ele teve uma intimidade muito grande com Deus, né? Foi um homem que o Senhor confiou nele, né? Deus confiou nele. Deus confiou nele em ser este líder que tiraria esse povo do cativeiro, da servidão, que poderia liderar essa grande nação, né? Para poder ser um povo abençoado novamente, né? Então Deus abençoou muito a vida de Moisés, né? Moisés foi assim um homem excepcional dos tempos da Bíblia, né? Foi um líder atemporal, foi um líder que até hoje nós, assim, todas as pessoas nunca vão esquecer dos feitos de Moisés, porque Moisés foi o grande escolhido do Senhor, né? Foi um grande escolhido. O Senhor fez assim um despertamento, né, na vida de Moisés. Confiou num homem que era manso de coração, que era obediente, que era corajoso, que era autêntico. Então, assim, por que Deus confiou nele? Porque Deus enxergou tudo isso nele, nessa pessoa, né, de confiança, de liderança, uma pessoa inteligente, né, uma pessoa que tinha a liderança de comandar, tinha uma visão autêntica, uma visão futura, ampla, né? Então Deus confiou um menino que poderia estar morto junto com os outros, que poderia estar
morto, né? Poderia ter tido uma vida escrava se sobrevivesse lá com os hebreus, né? Mas não, Deus mudou a história. Deus pega a história deste homem e muda a história dele, né? E transforma toda aquela vida que era para ser uma vida triste, né? Uma vida cruel, uma vida pesada que ele poderia levar, né? Junto com aqueles outros servos, né? Não, e Deus pegou este homem, confiou nele, mudou a história dele e ele muda a história de uma grande nação. Coisa linda são os feitos do Senhor, né? Nessa terra. Como que Deus, ele pode mudar toda a circunstância de uma pessoa e de um povo. Então, nós estamos vivendo, né, um tempo transitório aqui na nossa terra, de mudança de governo. Então, nós temos que pedir a Deus, né, para proteger os nossos governantes, né, para que eles possam andar na direção do Senhor, para que a nossa nação possa ser uma nação conduzida por um líder, um grande líder que tenha o Senhor como princípio e base da sua vida, para que nós possamos ter uma terra abençoada, né? Uma terra onde o governo ele respeita as coisas de Deus, onde o governo ele seja obediente a Deus. Então vamos orar pela nossa nação, para que o Senhor, né, possa coordenar esse novo líder que está para vir, né, para ser eleito, para que o Senhor possa eleger aquele que vai ser um eleito do Senhor, aquele que vai reger a nossa nação com sabedoria, com direcionamento, né, com capacidade, com fidelidade, né, com autenticidade, né, com amor, com todas essas coisas boas que o Senhor vai colocar nas mãos dele, né? Que seja uma pessoa que seja fiel a Deus e que possa governar o nosso país, né, segundo a vontade de Deus. E agora, só para finalizar, eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em Hebreus 11, 23. 11, 23, onde que fala da fé, né? O que Moisés fez pela fé, né? Então, essa passagem é muito linda. Ela fala, pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais por 3 meses e não tiveram medo do rei. Então, por 3 meses, os pais de Moisés ocultaram seu filho e não tiveram medo do rei. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, mesmo sendo príncipe. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, derramando o sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho por terra seca. Pela fé, assim conseguiu fazer a vontade de Deus. Coisa linda, né? Agora, vou falar, para finalizar mesmo, algumas semelhanças entre Jesus e Moisés. Olha, Jesus e Moisés tiveram várias semelhanças. A primeira foi que os dois, eles foram vítimas de tentativa de assassinato quando eram crianças. Está lá em Êxodo 1:22 e Mateus 2:16. Os dois foram enviados para o Egito para salvar suas vidas. Moisés, príncipe do Egito, Jesus, príncipe da paz. Êxodo 20, Isaías 9:5. Moisés e Jesus, ambos, apacentaram rebanhos, né? E o seu sogro Jetro. Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pela humanidade. Moisés apacentou seu rebanho, né? E Jesus apacentou, foi o bom pastor. Os dois foram libertadores. Moisés libertou o povo egito.
Jesus libertou e liberta a humanidade do pecado. Então essa é a história de Moisés, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho longa, fiz um resumão, mas eu creio que vocês aprenderam bastante coisa da vida de Moisés. E muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima história, se Deus quiser. Mas antes, deixa o seu like aqui para que vocês possam ver novas histórias que eu vou contar para frente e para vocês assistirem as outras histórias que eu já contei. E passe para alguém se você gostou, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada e um grande beijo.